Olá, meu nome é Jonas Souza, sou graduando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e esse vídeo é fruto de uma atividade relativa à disciplina de História Moderna 2, ministrada pelo professor Dr. Lígio Maia. Em resumo, os estados Haussás, submetidos ao Borno, passaram por movimentos reformistas que difundiam o Islã e formavam comunidades autônomas. As mudanças gestariam o Califado de Sokoto, que alteraria a ordem de poder, influenciando o tráfico transatlântico e a cultura islâmica em África. O principal artífice dessa mudança seria o Sheikh Usman Danfodio, que iniciara a jihad contra os mandos e costumes do Borno em 1804, saindo vencedor em 1809, estabelecendo com a ajuda de seu filho Muhammad Bello e de seu irmão Abdullah Danfodio o califado regimentado pela Sharia, a lei islâmica. O ponto fulcral que levou a jihad é debatido. Murray Leste aponta para o desequilíbrio de forças ocasionado pela população escravizada, que reivindicava privilégios das chefias dos estados Haussás, submetidas ao Borno, e quando não atendidas se refugiavam nos estados reformados autônomos, que não os devolviam quando eram muçulmanos, fazendo o governo buscar ressarcimento em forma de confisco à produção agrícola, aumentando as divisões entre a sociedade urbana e a rural. Já Johnson Aremo, sem desconsiderar os aspectos políticos e econômicos, aponta para uma sobressalência cultural voltada ao religioso, no qual os governantes dos estados Haussás praticavam o islamismo inculto às vistas dos reformadores, adorando pedras e árvores. Com as mudanças políticas, econômicas e culturais, o Califado de Sokoto se expandiria no decorrer do século XIX, tornando-se importante ator político da região centro-ocidental da África. Os Mandanfodi e seu filho impulsionaram a difusão do Islã mais pelas letras do que pela guerra. Não era somente na Europa que a alfabetização crescia. O próprio sheik se afastaria das suas funções de liderança, deixando o califado para seu filho e seu irmão, reservando-se a educar a população e difundir o conhecimento em bases islâmicas. A produção de livros, poemas, panfletos e folhetos foi utilizada amplamente durante todo o período, possibilitando modificações dos gostos dos reformistas. Paul Lovejoy faz críticas a Genovese e a Hobsbawm por não incluírem as jihads em sua Eras das Revoluções, chegando a comparar a produção literária do califado com a do iluminismo, além de aludir para a natureza intelectual do movimento jihadista, evidenciados pelo comércio de livros ocorridos no Saara e no Sahel. Sem desconsiderar a relevância que a sociedade literária, dita esclarecida, que formulou um pensamento iluminista na confluência de ideias em torno da razão e da crítica ao fanatismo religioso e absolutismo, gerou para as sociedades posteriores, é possível ver diferenças e semelhanças entre os movimentos literários. Os textos iluministas, ainda que discorressem sobre a classe trabalhadora, se dirigiam aos pares da elite, não chegando às camadas populares. A difusão da literatura jihadista parece ter se mostrado mais preocupada em ocupar as diferentes camadas da sociedade, achando-se inscritos além-mar que incitariam escravizados no Brasil a se revoltarem contra os seus senhores. Por outro lado, a semelhança mais evidente entre os dois movimentos é a sua instrumentalização por um esforço reformador das sociedades onde as quais foram experienciados. Denominar o movimento jihadista como revolucionário não parece consensual. Como elucida Kalina Silva e Marcel Silva, a palavra revolução traz consigo uma ideia bem delimitada na história: reformas sociais abruptas, traumas, conflitos entre classes, etc. Hobsbawm supõe que a Revolução Francesa foi o primeiro grande movimento de ideias do Ocidente cristão que penetrou o mundo islâmico. Contudo, Murray Leste não se utiliza do termo para tratar do Califado de Sokoto, reservando-se a falar de reformas. É fato que a sociedade que se estabeleceu na região após a jihad gerou mudanças, contudo de forma gradual. A estrutura política não parece ter sofrido grandes transtornos, persistindo uma sociedade escravagista em reforma, mesmo que alguns pastores fulas ascendessem política e socialmente. Nesse sentido, acredito apenas na possibilidade de uma revolução literária com reformas socioculturais e econômicas. Um dos argumentos que Paul Lovejoy utiliza para incluir as jihadis nas eras das revoluções é o impacto dessas no mundo transatlântico pelo controle e influência no tráfico de cativos ocorridos na Costa da Mina. Ele argumenta que o número de muçulmanos entre os contingentes traficados é menor em comparação aos de outras regiões do continente. Também traz à tona o acordo firmado entre Muhammad Bello e Hugh Clapperton, representante do governo britânico, em que concordavam formalmente com a abolição em 1824. Os derrotados nas expansões do califado certamente seriam escravizados e exportados, haja vista o fluxo de Yorubás em direção ao Brasil e Cuba, dado o colapso de Oió. Mas Lovejoy aponta para um declínio do tráfico na Costa da Mina, em decorrência das práticas e valores islâmicos. Contudo, João José Reis, em crítica ácida e direta, cita que, ainda que existissem restrições ao tráfico, não houve diminuição significativa no fluxo de escravizados. Por fim, entende-se parte das amplas causas que fizeram o tráfico de almas ser relativamente reduzido no século XIX. Parece, pois, reducionismo apontar uma ou duas causalidades em um mundo que corria para a total conectividade. Por fim, abordaremos rapidamente as implicações das ilhas islâmicas no Brasil, em específico na Bahia, que recebeu um enorme contingente de escravizados devido ao aumento da demanda por açúcar no século XIX. Destacamos a difusão da jihad, bem como o caráter mutual sincrético e agregador do Islã, em sua instrumentalização pelos cativos da Bahia em revoltas daquele século. Os malês eram uma população com identidade genérica, atribuída pelos comerciantes de escravizados, correspondendo a cativos advindos de regiões iorubás e haussás. O delimitador dessa generalização era a religião maometana, portanto, pressupõe-se uma confluência em torno desse marcador social no ato da resistência às senzalas. Em se tratando do sincretismo religioso, João José Reis analisa o caso de João Malome, um sacerdote muçulmano iorubá que diferia das práticas puristas de Usman Danfodio, as quais no começo desprezavam a música, a dança e o sincretismo por não representarem uma genuína doutrina maometana. Também trata de uma religiosidade complexa que uniria figuras religiosas distintas buscando apelo na diversidade populacional escravizada do país.
Segundo Daoud Abdullah, os Haussás liderariam 5 das 9 revoltas ocorridas no estado entre 1807 e 1835, período de estabelecimento e produção intelectual do Califado de Socoto. Existiu a circulação de escritos em árabe, estimulando a busca pela liberdade e um estabelecimento de um Estado Islâmico no Brasil. Evocando Gilberto Freire, Daoud Abdullah fala em renascimento islâmico. Haveriam incitações mais violentas em Salvador, onde um dia se objetivou fazer jorrar sangue dos brancos, destruir seus templos, queimar as imagens de seus santos e, a fortes indícios, instaurar um governo muçulmano ou pelo menos anticristão. Discorrer sobre as estruturas políticas de África, ou de parte dela, como aqui intentamos, seus motores intelectuais, personalidades, organização, etc., detém importância ímpar não somente para a sociedade retratada, mas para uma escrita da história mais realista e condizente com os fatos históricos. Quando a retratação se volta apenas à dominação que ocorreria após a partilha do continente, se toma a história das mãos do próprio povo africano, submetendo-os a coadjuvantes de suas jornadas e não agentes ativos no rumo de seus próprios estados. Mesmo as aberturas africanas a valores ocidentais devem ser compreendidas como esforços por melhorias, operado por alguns grupos africanos, dirigentes ou não. Da mesma maneira, não retratar a agência europeia na desestabilização de alguns estados que aumentavam seu poder consiste em ingenuidade e deslealdade.